Felicitar o Sr. Nuno Ortigão, a Sra. Maria Lacerda e o Dr. José Valdo Figueiredo por este interessante ciclo de conferências Foz Literária. E muito especialmente agradecer a conferência de hoje, cujo tema foi criado pelo Dr. José Valdo Figueiredo a partir da tal conversa que ele já referiu há uns meses atrás, em que casualmente o parentesco, portanto, lhe falei do parentesco que liga as 4 figuras da cultura portuguesa que hoje são tema desta conferência e que são meus familiares. De facto, os apelidos que usam não dão pistas sobre essa ligação. Fazendo a passagem da apresentação sobre o poeta António Pinheiro Caldas para esta de sua sobrinha neta, a pintora Maria Amélia Carneiro, vou ler um poema dedicado à arte da pintura, feito por António Pinheiro Caldas, neste seu livro Poesias, segunda edição de 1864. Num álbum. É este um álbum rico de belezas, aqui se ostenta um vasto panorama. Em cada folha um quadro, em cada quadro um talento elevado aos céus da fama. E gratos são os hinos que murmura inspirado pincel, falando a medo nessa linguagem de mudez sagrada que tanto mimo tem, tanto segredo. A arte ao coração fala tão meiga, a arte faz da vida um paraíso, e é ainda a voz da arte que do nada rebenta o gozo, a dor, o pranto, o riso. É este um álbum rico de belezas, aqui se ostenta um vasto panorama, em cada folha um quadro, em cada quadro um talento elevado aos céus da fama. Porto, 27 de junho de 1854. Quanto às raízes comuns que ligam as 4 figuras aqui tratadas, todos descendem de Bento Pinheiro Caldas Guimarães e de sua mulher Júlia Cândida Felicidade, moradores na Rua das Flores e que tiveram 6 filhos. Aqui estão apenas 3 filhos que são destes 3 que descendem as pessoas que aqui tratamos. António Pinheiro Caldas, o poeta, era o filho mais velho. Amorim de Carvalho descende do filho mais velho. Maria Helena Vieira da Silva descende de Libânia Cândida Felicidade, que aqui está em segundo lugar, mas era a terceira filha do casal. Aliás, Libânia Cândida Felicidade casou com José António Mourão Júnior, ela morreu cedo e o seu marido voltou a casar, segunda vez, com Rita Duarte Ramalho Ortigão, de que houve descendência. Maria Amélia Carneiro descende da filha mais velha, a velha Júlia Cândida Felicidade Caldas, que, aliás, viveu sempre com o pai, mesmo depois de casada, portanto, até à morte do pai, Bento Pinheiro Caldas Guimarães. Bento Pinheiro Caldas Guimarães, homem de negócios, exerceu também vários altos cargos, tanto na cidade de Porto como no seu distrito, na primeira metade do século XIX. Entre outros, foi vereador da Câmara do Porto, tendo integrado executivos camarários que muito contribuíram para a criação de uma revolução cultural e urbanística que viria a modificar o desenho da cidade do Porto, sendo de realçar o projeto de instalação do Mercado do Bolhão, o início do projeto de abertura da Avenida da Boa Vista, da Rua da Restauração, da Rua Dom Pedro V e da Rua da Ramada Alta. Teve ainda papel relevante na conservação do coração de Dom Pedro IV de Portugal na Igreja da Lapa, concretamente por medidas tomadas pelo Executivo Camarário em 1836 e por si propostas. Neste ano de 2015 completam-se 132 anos do nascimento da pintora Maria Amélia Carneiro e 45 anos da sua morte. Ela nasceu em 2 de março de 1883, na Rua da Boa Vista, freguesia de Sulfeita, e faleceu em fevereiro de 1970, aos 86 anos, sendo então residente em Matosinhos, na Rua Brito Capelo, onde passou os últimos 5 anos de vida em casa de sua sobrinha mais velha, Maria Helena. Era filha de José Bernardo Dias Carneiro e de Júlia Moreira de Magalhães, ambos portuenses, nascidos na Rua das Flores. Maria Amélia ficou sempre muito marcada pela morte dos pais, perdeu a mãe aos 6 anos de idade e o pai aos 28, com quem vivia. A morte repentina do pai, de acidente trágico, ocorreu aqui perto do lugar onde estamos e por isso adiante lhe farei uma breve referência. Aproveito agora o facto de estarmos junto do Passeio Alegre para ler umas passagens curiosas de cartas que José Bernardi escreveu à sua filha, Maria Amélia, descrevendo a animação do Passeio Alegre nessa época. Agosto de 1905. Os meus passeios aqui têm sido ao domingo de tarde e noite na Foz, onde realmente se passam algumas horas bem. Não só pela grande concorrência no Passeio Alegre, como pela música que todas as noites há de um sexteto no casino, que fica em frente do passeio.
e onde eu vou ouvi-lo com o Gaspar, porque são exímios e professores distintos, sendo portugueses e espanhóis. Gaspar era o cunhado de Gaspar Lucas de Almeida, que residia aqui na Foz. 5 anos mais tarde, em setembro de 1910, noutra carta, volta de novo a referir a animação do Passeio Alegre. Estive ontem à noite com o Gaspar na Foz, continuando a haver a grande concorrência à noite no Passeio Alegre. E o que dá ali grande vida e movimento são as batotas nos casinos, e música, póquer, dança, etc. Enfim, o nosso público tem ali bem onde divertir-se, gozar e batutear. Estão, infelizmente, ali 20 e tantas casas de jogo. É pasmoso. Amélia Carneiro era irmã do comendador José de Magalhães Carneiro, que foi presidente da Câmara de Matosinhos entre 1931 e 1935. Durante o seu mandato foram lançadas as obras complementares do Porto de Leixões, em março de 1932, permitindo a sua adaptação a Porto Comercial, cerimónia então presidida pelo Presidente da República, General Óscar Carmona. José tinha uma grande ligação de amizade com o seu primo em segundo grau, Marcos Vieira da Silva, pai da pintora Vieira da Silva. Eram filhos de primas direitas, coincidentemente as mães chamavam-se Júlias, chamavam-se Júlia. Ambos nasceram em Cefeita, na Rua da Boa Vista, em casas separadas por alguns metros. Ambos perderam as mães cedo, José aos 11 anos, Marcos aos 5 anos. E ambos estiveram no Brasil a partir de julho de 1894, durante algum tempo. Eram jovens, José tinha 16 anos, Marcos tinha 19. No entanto, José ficou por lá menos de 2 anos, pois não gostou da experiência e tinha saudades da família. Nas cartas que escrevia dizia, se não fosse o Marcos, eu já estava outra vez. E numa das cartas escrita também da cidade de São Paulo, ainda afirmou, já agora refiro isto, sabe quem aqui são os primeiros larápios? É a polícia e os italianos. E eu logo cheguei, comprei um revólver e ando sempre com ele no bolso. Daí ele não ter por lá ficado. Marcos Vieira da Silva, aqui está com uma das fotografias que enviou a seu primo e à família e que nós temos. Esta é a irmã da pintora Maria Helena de Magalhães Carneiro e seu marido Norberto Zagal de Arco, em cuja casa, em Lessa da Palmeira, a pintora passava temporadas a pintar na primeira metade do século XX. Essa casa é a que está a Vila Palma, na antiga Rua Central, que agora é a Rua Doutor Augusto Cardia Pires. Hoje em dia é uma residencial e é uma imagem recente da dita residencial. Mas era aqui que a pintora passava os seus tempos. Muito vence quem se vence, muito diz quem não diz tudo, ao que é discreto pertence, a tempo fazer-se mudo. Este era um dos lemas de vida da pintora, que lhe assentava como uma luva, inspirado no poeta palaciano D. Francisco de Portugal. Amélia Carneiro iniciou a formação artística em 1898 na Academia Portuense de Belas Artes, atual Faculdade de Belas Artes do Porto, com apenas 15 anos, inscrevendo-se no curso de Desenho Histórico, que frequentou durante 2 anos, até 1900, e onde foi aluna de mestre José de Brito. Foi, na época, uma das primeiras jovens a frequentar aquela academia, apenas 5 anos após as primeiras alunas que ali fizeram os seus estudos, nomeadamente Aurélia de Sousa e sua irmã Sofia Martins de Sousa. No final de frequência do 2º ano de curso na academia, seu pai proibiu-a de lá voltar, numa decisão inesperada tomada no dia em que casualmente ali a foi visitar. Escandalizado com a exposição de trabalhos representando modelos com os corpos nus, considerou o ambiente impróprio para uma menina de família. Com grande desgosto, Amélia obedeceu ao pai, que a autorizou, no entanto, a prosseguir a sua formação artística com aulas particulares, tendo de imediato ingressado no ateliê curso de mestre Júlio Costa, na Rua de Belos Ares, à Avenida da Boa Vista, que frequentou durante vários anos e onde completou a sua formação. Integrou-se plenamente no grupo de alunos dessa escola de arte, tendo ficado ligada por fortes laços de amizade a seu professor e a toda a família. Foi condiscípula e amiga da pintora Margarida Costa, filha de Júlio Costa, para além de outras pintoras como Margarida Ramalho, Adriana Ramos Pinto da Costa, Maria Luísa de Frias Wright. À volta de Júlio Costa constituiu-se uma tertúlia familiar de várias gerações, onde se transmitia o ensino da pintura e das artes e que incluía o grande pintor mestre António José da Costa, tio e professor de Júlio Costa. Também a pintora, nessa época, vivia na Rua de Belos Ares, com a família, nesta altura com o pai e os irmãos ainda solteiros. Também o poeta António Nobre andou pela Rua de Belos Ares, onde vivia então seu irmão Dr. Augusto Nobre, tendo ali composto em
2009, aos 22 anos, este belo soneto que ouso ler. Meus dias de rapaz, de adolescente, abrem a boca a bocejar, sombrios. Deslizam vagarosos como os rios, sucedem-se uns aos outros igualmente. Nunca desperto de manhã contente, pálido, sempre com os lábios frios, ora desfiando os meus rosários pios. Fora melhor dormir eternamente. Mas não ter eu aspirações vivazes e não ter como têm os mais rapazes, olhos boiados em sol, lábio vermelho. Quero viver, eu sinto, mas não posso. E não sei, sendo assim enquanto moço, o que serei então depois de velho. Belos Ares, 1889. Na Rua de Belos Ares passava-se muita coisa nessa época. Pois foi na Rua de Belos Ares onde a pintora vivia e onde estudava que produziu um dos seus mais belos quadros a óleo, único de temática urbana, Vendendo Castanhas, de 1910. Amélia Carneiro recebeu formação segundo os cânones da estética naturalista, inovadora no seu tempo e que fora introduzida em Portugal pouco antes do seu nascimento, tendo-se mantido fiel a esse estilo pictórico durante todo o período da sua longa carreira de 60 anos. E a quem nunca faltou um público admirador e comprador desse estilo de pintura e dos seus trabalhos. Para a concretização da sua escolha artística, muito contribuiu a opção de residir durante parte da sua vida em ambiente rural, como vou referir adiante, afastada dos centros urbanos que pouco a inspiravam, recusando aderir aos movimentos modernistas que, entretanto, se desenhavam por toda a Europa e que tardiamente chegaram a Portugal. Mestre Júlio Costa considerava Amélia Carneiro uma forte e sólida aluna de pintura. Temos aqui o catálogo da primeira exposição das alunas de Mestre Júlio Costa, em 1910, organizada e realizada no dito Ateliê Custo, na Rua de Belos Ares, e temos uns bons anos mais tarde, em 1955, as suas alunas prestaram-lhe uma homenagem, já o mestre tinha falecido. Voltando ao desastre do pai da pintora, 10 de dezembro de 1911, Amélia Carneiro sofreu um dos seus maiores desgostos da vida, como a morte repentina e trágica do pai em desastre de carro elétrico caído ao Rio Douro, no Cais das Pedras, em Massarelos, e que matou 14 pessoas e feriu 31. Órfã de mãe aos 6 anos de idade, esta perda do pai com quem vivia, estando então os irmãos já casados, fê-la sentir-se perdida, como dizia, aos mais próximos, apesar da numerosa e dedicada família que tinha. E nesta imagem, aquele elétrico na imagem de baixo, a imagem mais recente, obviamente, está mais ou menos no sítio onde o elétrico terá caído. Aliás, o edifício está restaurado. Este acontecimento viria a determinar um novo rumo na vida da pintora e na sua carreira, ao tomar a decisão de fixar residência na aldeia da Bocariça, concelho de Cantanhede, a partir de 1912, onde viveu durante cerca de 30 anos, até finais de 1940. Pesaram nessa decisão de deixar a cidade para se instalar no campo, entre outros, o fascínio que sentia pela temática rural e pela pintura de ar livre, como artista naturalista que era, e o encantamento dos bons tempos de férias passados na Bocariça, desde a sua meninice, onde sempre se sentira envolta pelo carinho de sua tia materna, Maria Júlia Moreira de Magalhães, portuense de nascimento e ali casada, e pela amizade de um grande círculo de familiares e de amigos que ali viviam ou veraneavam. Esta é uma fotografia da família da pintora em 1912, que está com a família. Ela é esta da gola branca, este é o irmão, aquela é a irmã Maria Helena, e esta é a Júlia, a avó da pintora, que era filha do Bento Pinheiro Caldas de Guimarães e, portanto, era a irmã mais nova do poeta, António Pinheiro Caldas. Aqui temos uma fotografia do ateliê da pintora na Bocariça, em 1913, e esta fotografia foi tirada pelo professor Dr. José de Oliveira Lima, que era um fotógrafo, um belíssimo fotógrafo amador e era amigo da família. A pintora ainda é recordada por alguns a pintar no exterior com um chapéu de palha de abas largas à sombra de um guarda-sol frente ao seu cavalete. Também no concelho de Cantanhede estava ligada à aldeia de Cadima, onde seu irmão e cunhada José e Laura de Magalhães Carneiro eram proprietários da Quinta de Santa Amaro, onde igualmente passava temporadas a pintar e onde viu crescer os seus sobrinhos.
Foi no mundo rural que encontrou os temas que mais a fascinaram: os rostos das gentes do campo, os trajes típicos, os interiores, as paisagens, a faina agrícola, num precioso registro artístico, etnográfico e documental da aldeia portuguesa da primeira metade do século XX, do Minho e das Beiras e muito especialmente do concelho de Cantanhede. Durante os anos em que viveu na Pocariça, Amélia Carneiro deslocava-se frequentemente para outros pontos do país, onde tinha família e amigos locais representados nas suas telas. Aliás, um dos aspectos que me surpreendeu na vida da pintora, atendendo à época aos transportes difíceis e incómodos e ao mau estado das estradas, foi precisamente a frequência e a facilidade com que se deslocava pelo país desde a sua juventude em finais do século XIX, entre casas de família e de famílias amigas, sempre em busca de novos temas para trabalhar. Poucos anos após a sua instalação na Pocariça, foi atingida pela tuberculose, tinha 33 anos, era o ano de 1916, tendo ido procurar tratamento no sanatório Sousa Martins, na Guarda, onde passou longos meses. No final desse ano, regressou a casa, debilitada, mas curada, sobrevivendo a uma doença que vitimou milhares de pessoas. Esta fotografia, de facto, não revela o sofrimento e a angústia deste grupo de jovens. Durante essa estadia, Amélia Carneiro inspirou-se nas paisagens da região da Guarda para várias das suas telas, como é o caso da Torre de Menagem da Guarda, de 1917. No Porto e em Matosinhos, para além de inúmeros retratos, pintou a orla marítima, tanto da Foz do Douro como de Lessa da Palmeira, bem como as margens do rio Lessa. A Foz do Douro esteve sempre presente na sua vida, não só porque aqui encontrou motivos de inspiração para algumas das suas telas, designadamente marinhas, mas também porque aqui residia grande parte da sua família mais próxima. A ligação da pintora a Matosinhos e a Lessa da Palmeira não foi esquecida pela Câmara Municipal de Matosinhos e pela Junta de Freguesia da Lessa da Palmeira, que a homenagearam em 2009 pela mão do professor António Cunha Silva. Entre essas iniciativas, que tenho o gosto de ter aqui presente, refiro a conferência que o professor Cunha e Silva lhe dedicou, intitulado Ilustres Lesseiros, Amélia Carneiro, Histórias do Rio e Mar de Lessa, e a inclusão de um excelente texto também do Sr. professor Cunha e Silva na obra Matosinhos, As Vozes e os Gestos, edição da Câmara Municipal dedicada aos artistas que marcaram a vida cultural e artística de Matosinhos durante o século XX. Ao longo da sua carreira, participou em cerca de 40 exposições em Lisboa, Estoril, Porto e Coimbra, tanto individuais como coletivas, entre 1910 e 1960. A primeira exposição individual realizou-se em Lisboa em 1926, no Salão Bobone, teve enorme êxito e foi visitada por sua prima, Maria Helena Vieira da Silva, então uma jovem estudante de 18 anos, e por sua mãe, Maria Graça Vieira da Silva, que assinaram o livro de visitantes. Esta é a pintora numa sua exposição individual na Câmara de Coimbra. Aproveito para referir uma das suas exposições individuais mais relevantes, realizada na Sociedade Nacional de Belas Artes em Lisboa, em 1937, onde alcançou grande êxito. Este é os preparativos para a exposição, em que à direita se pode ver o quadro, precisamente a Marinha da Foz do Douro, também lá esteve nessa exposição. A inauguração da exposição foi presidida pelo então Presidente da República, General Oscar Carmona, e por vários ministros, como o portuense Dr. Carneiro Pacheco, então Ministro da Educação Nacional, que também está nesta fotografia. Em 1941, a pintora estava de regresso definitivo ao Porto, tendo fixado residência na Rua das Valas, agora Nossa Senhora de Fátima, onde tinha o ateliê e onde prosseguiu as suas atividades artística e docente. Este é o catálogo da última exposição individual, no Salão Silva Porto, na Rua de Sodefeita, 285. E esta é a caixa de tintas da pintora. Aqui temos a casa onde ela faleceu e onde viveu nos últimos 5 anos de vida, a Casa das Eras, quando ainda tinha Eras, na Rua Brito Capelo, que na altura era de sua sobrinha Maria Helena, a sobrinha mais velha. A casa fora anteriormente seu irmão José de Magalhães Carneiro. Atualmente a casa é o Milénio, mas pelo menos ainda lá está a fachada. O interior evaporou-se. A primeira exposição póstuma foi organizada pela Câmara Municipal de Cantanhede em 2003, com a apresentação de 140 quadros e edição do respectivo catálogo. Também nesse ano, a Câmara de Cantanhede decidiu atribuir o nome da pintora a uma das suas ruas da cidade de Cantanhede.
No corrente ano 2015, a Câmara de Cantanhede mais uma vez prestou relevante homenagem à pintora, incluindo-a no Livro de Ouro do município de Cantanhede, coordenado pelo professor Dr. Francisco Oliveira da Universidade de Coimbra. Obra centrada na evocação de 8 personalidades do concelho, que são referências marcantes da história e da cultura de Portugal. Para além de ser a única senhora dessa lista de 8 personalidades, Amélia Carneiro é também a única não nascida no concelho de Cantanhede. E o critério que presidiu essa inclusão no Livro de Ouro é referido na introdução do livro pela professora doutora Maria Alegria Fernandes Marques, eminente historiadora da Universidade de Coimbra, que diz: Amélia Carneiro escolheu o concelho de Cantanhede para palco de vida. E mais adiante: a sublime artista das paisagens, das gentes e das práticas rurais da Gandra, numa obra de verdade impressionante, imprescindível ao conhecimento das suas terras e das suas gentes na primeira metade do século XX. Já agora refiro as outras personalidades também integradas nesta homenagem. É o terceiro conde de Cantanhede, primeiro Marquês de Marialva, Pedro Teixeira, capitão desbravador da Amazónia, arcebispo D. João Crisóstomo de Amorim Pessoa, António Lima Fragoso, pianista e compositor, Dr. Jaime Cortesão, médico e intelectual, Carlos Oliveira, escritor, Augusto Abeleira, jornalista e escritor. Este é o retrato da pintora que a Câmara decidiu, juntamente com os outros retratos dos outros homenageados, colocar em exposição permanente no Salão Nobre da Câmara, numa galeria de notáveis do concelho de Cantanhede. Autora de mais de 400 trabalhos, atualmente em coleções particulares e públicas um pouco por todo o país, falta ainda localizar cerca de metade da obra da pintora, tarefa que continuaremos a realizar. Para além da criação artística, dedicou-se ainda ao ensino do desenho e da pintura em Cantanhede, Coimbra e no Porto, onde teve dezenas de alunos. Na passagem do seu centenário de nascimento, em 1983, o Dr. José Valde Figueiredo evocou a sua obra nas páginas do 1º de janeiro, de que vou ler um excerto. Impregnada do profundo lirismo da alma portuguesa, decifrando o que de mais recôndito anima as gentes e as terras portuguesas, Amélia Carneiro dá-nos testemunho de uma pintura que não precisa pedir licença a ninguém para realçar-se como eminentemente nacional. De um portuguesismo saudável, de todo em todo arredio de qualquer caráter doentio, o seu realismo português é bem a manifestação daquele saudosismo que, assinalando a obra portuense da Renascença portuguesa, ao fim e ao cabo, não é senão a emergência do que de mais profundo existe na própria nacionalidade. Procurando seguir os ensinamentos de seus mestres, Amélia Carneiro foi também uma excelente retratista, como podemos apreciar nas imagens que a seguir apresentamos. Detém-se nos rostos com a ternura de quem conhece o modelo e procura captar o caráter. Nos interiores é perceptível a influência de Columbano, que, quer no tratamento da luz e no grumo dos interiores, quer num esbatimento das formas mais próximo do impressionismo. Como ela própria afirmava em carta a um amigo, Dr. Jorge da Cruz Jorge, em 1939, seguirei o seu conselho amigo, dedicando-me mais à figura. Para uma exposição é preciso um pouco de tudo, e mesmo para descansar. Mas bem sabe que figura interiores é o que trabalho com preferência. Vamos agora passar umas imagens de alguns quadros da pintora, retratos interiores, cenas de cotidiano, naturezas mortas, desenhos ao som de uma composição do músico António de Lima Fragoso, contemporâneo e amigo de Amélia Carneiro, que faleceu precocemente aos 21 anos, em 1918, após terminar com a mais alta distinção o curso de Conservatório de Música de Lisboa. Era natural da Bocariça, ali morreu, vítima de pneumónica, ele e mais 3 irmãos, sobreviveu apenas a irmã mais nova, Maria Fernanda. A composição intitula-se Prelúdio, da Petite Suite, interpretado pelo pianista portuense Manuel Araújo, que temos hoje aqui conosco, e a quem agradeço a colaboração e a disponibilização desta gravação. Agora vou ter que fazer aqui uma